Olá, Psi! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa aula que tem como título: Será que o que realmente queremos é aquilo que precisamos? Bom, espero que você já tenha baixado teus slides aqui, que eu tô com o meu aqui, para a gente estar começando essa aula, para você não ficar preocupado, né? Preocupada tendo que anotar tudo por aí, enfim, para você realmente poder aproveitar essa aula. Então, vamos lá? Bom, como você já deve ter visto, o subtítulo dessa aula é Entendendo as necessidades emocionais fundamentais e como vivemos a partir delas. Essa aula, né, ela tem como fundamento a terapia do esquema, né, que traz as necessidades emocionais fundamentais para a gente. Não vou entrar propriamente dito, né, no que é a terapia de esquema, mas, se vocês quiserem, em outro momento, posso estar trazendo isso aqui para vocês, tá? Então, vamos lá. Durante o nosso, né, desenvolvimento, Yang traz para nós, né, que nós possuímos necessidades emocionais fundamentais, que são elas: vínculos seguros com os outros indivíduos, o que inclui segurança, estabilidade, cuidado e aceitação. Segunda, autonomia, competência e sentido de identidade. 3, liberdade de expressão, necessidades e emoções válidas. 4, espontaneidade e lazer. E 5, limites realistas e autocontrole. Ou seja, traduzindo tudo isso aqui, nós precisamos ser cuidados, que as pessoas ensinem, né, para a gente como é o nosso nome, por exemplo, o que a gente pode ou não pode fazer, como a gente vai se expressar, como a gente vai pedir comida, por exemplo, água, né, o que a gente pode ou não pode, espontaneidade, brincar, lazer, e limites realistas, né, que seria o que eu posso ou não fazer. Porque a gente não pode sair por aí fazendo o que a gente bem entender. Uma observação que eu já quero trazer aqui para vocês é que percebam que nós linkamos isso com o desenvolvimento humano. Ou seja, durante, né, a minha vida, eu vou precisar disso de acordo com fases que eu passo. Um exemplo, a minha primeira necessidade tem ligação com quando eu sou um bebezinho ali, quando eu nasço, né? Nasci, a minha primeira necessidade emocional é eu me sentir seguro, né? É eu receber aquilo que eu preciso, né? Percebe? Por quê? Porque eu não sei falar, eu não sei me virar, eu não sei de nada, né? Eu preciso totalmente de um outro indivíduo para sobreviver nesse mundo, ok? Vamos lá. Essas necessidades, elas correspondem a fases que vivemos na nossa infância, como eu disse, que chamamos de domínios esquemáticos. O que eles são? Eles são intervalos temporais que vão do início da infância ao começo da adolescência, ou seja, fases da nossa vida que nós precisamos passar. Aí, a partir também, né, do suprimento ou não dessas necessidades, dessas tarefas evolutivas emocionais que nós vamos passando, nós podemos desenvolver esquemas iniciais desadaptativos. Percebam também que eu vou, a partir disso, desenvolver esquemas, sejam eles adaptativos ou não. A partir de tudo isso, eu vou aprender, né, como eu vou agir e como o mundo funciona. Agora vamos lá, o que são esquemas iniciais desadaptativos? Eles são estruturas mentais e não só os desadaptativos, tá, gente? Os esquemas em si que nós desenvolvemos. Lembra que existem adaptativo e desadaptativo? Bom, são estruturas mentais que servem de modelo para o processamento de experiências futuras. Por exemplo, a gente aprende a dirigir um carro e aí a gente passa a reproduzir esse comportamento, né? A gente tem todo um esquema para dirigir carro, como dirigir carro, em que mão dirigir carro, em que momentos, enfim, dirigir carro, a gente tem toda uma gama de aprendizado aí. Então, a partir de então, quando eu aprendi a dirigir um carro, eu vou simplesmente dirigir
um carro, né? No começo da aprendizagem, a gente vai lá, primeira, segunda, terceira marcha, aperta a embreagem, não aperta a embreagem. Depois só vai no modo automático, eu não preciso pensar naquilo que eu estou fazendo em todo instante. Da mesma forma, os nossos aids simplesmente estão ali para quando a situação chegar, eles serem ativados. E aí a gente vai interpretar e agir de acordo com aquilo que a gente aprendeu, da mesma forma que a gente dirige. Os aids, né, os esquemas, eles são desenvolvidos para que a gente lide emocionalmente nos ambientes em que nós nos encontramos. São estruturas que processam as informações que chegam até nós e, a partir delas, vamos fazer, processar, né? Vamos fazer, vírgula, processar a informação, pensar e agir. Então, o esquema ele carrega essa carga emocional. Eu vou desenvolver o meu entendimento sobre uma gama de situações que tem, né, que são parecidas, por exemplo, relacionamentos. Eu vou entender como relacionamentos entre pessoas funcionam e a partir disso eu vou reproduzir. Um exemplo, eu entendo o que é amizade. Então eu entendo que meus amigos, eu vou sair com os meus amigos, eu vou desabafar com os meus amigos, eu vou ligar para eles se eu precisar, pedir favores. Dentro disso também eu posso aprender que existem colegas e existem amigos. Eu posso aprender também que existem amigos que são não melhores, mas assim, eles vão me suprir melhor para sair, outros vão ser mais conselheiros, outros eu vou poder contar o que eu quiser para aquela pessoa. Algumas coisas que eu posso desenvolver são essas, por exemplo. Então, eu vou reproduzir o meu comportamento. Quando eu perceber que uma pessoa é confiável, na verdade, essa seria a forma saudável, né, da gente desenvolver o esquema. Percebendo que uma pessoa é confiável, eu vou saber como eu vou poder agir com ela. Eu sei que eu posso me abrir emocionalmente e por aí vai. Se eu ver uma pessoa que não é confiável, eu vou parar por ali. Spoiler, né? O que acontece no esquema? Eu não desenvolvo essa gama de análise das situações. Percebam que nesse esquema adaptativo que eu falei, eu observo o ambiente e eu entendo os tipos de amizade que eu posso ter. O que acontece quando a gente está com um esquema desadaptativo? Eu posso entender que todas as pessoas não são confiáveis, então eu não vou confiar em ninguém. Ou eu vou poder aprender que não posso contar com ninguém, eu não posso ligar para ninguém, eu não posso pedir ajuda para ninguém. Eu não vou discriminar as pessoas, né, as ações que elas vão ter para eu entender com quem eu posso contar ou não. Eu só vou reproduzir, ok? Bom, vamos lá para um resuminho de tudo isso. O DE significa domínio esquemático, então primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Depois a gente tem a tarefa evolutiva, que é referente às necessidades emocionais fundamentais, a falta, né, disso, e os esquemas associados, porque a gente vai falar dos esquemas desadaptativos. Então vamos lá. Nosso primeiro domínio esquemático, nossa primeira tarefa evolutiva é aceitação e pertencimento. Porque lembra, para que eu sobreviva, né, nesse ambiente com qualidade, eu preciso ser aceito e eu preciso pertencer a ele como nenenzinho que precisa ser cuidado e, né, cuidado, alimentado, dar o remédio quando eu estiver doente, enfim. Se isso me faltar, eu vou desenvolver desconexão e rejeição. Outra informação muito importante também, gente, podem acontecer situações na nossa vida, não só quando a gente é nenenzinho, que vão desenvolver isso aqui também, tá? Tudo isso aqui tá ligado aos nossos cuidadores. Nem sempre são pai e mãe especificamente, mas são pessoas significativas na nossa vida, tá? Então, pode ter algumas questões também relacionadas até a um professor muito importante que a gente venha a ter, ok? Então, vamos lá. Eu vou poder desenvolver abandono, privação emocional, defeito barra vergonha,
abuso barra desconfiança, isolamento social barra alienação e indesejabilidade social. Um adendo aqui é que esse esquema de indesejabilidade social, ele é tecnicamente novo. Vocês não vão encontrar ele tanto na literatura e a gente não vai falar tanto dele hoje também, tá? Algumas pessoas, elas dizem que ok, algumas pessoas dizem que não precisa, perdão, enfim, fica aí a informação para vocês. Segundo, senso de autonomia e competência adequado. Eu preciso ter autonomia para ser quem eu sou, realizar o que eu preciso realizar, e desempenho, né? Ou seja, se não der ruim, né? Se faltar isso, eu vou ter isso prejudicado. E eu vou poder desenvolver fracasso, vulnerabilidade, dependência barra incompetência e emaranhamento. Por quê? Se eu não tenho autonomia, eu posso entender porque eu sou um fracassado, né? Eu não tenho capacidade de fazer as coisas. Então, eu acabo com essa ideia. Posso acabar, né? Vulnerabilidade, eu posso entender que eu sou vulnerável, que eu não tenho competência para fazer as coisas. Dependência, eu preciso de alguém para fazer tudo, né? Não tenho autonomia e, né, meu desempenho é prejudicado. Emaranhamento é o mais, particularmente, eu acho um dos mais tensos, que eu fico, digamos que, enrolado com a pessoa, mas a gente vai falar mais especificamente pra frente. Limites realistas e autocontrole. A gente não pode sair por aí fazendo o que a gente quer, né? Se eu não entendo isso, eu vou aqui pro autocontrole e autodisciplina insuficiente, grandiosidade e merecimento. Uma questão bem interessante aqui que tudo isso é recheado, né, de uma cultura. E uma questão que nós brasileiros temos, geralmente esse esquema de autocontrole e autodisciplina insuficiente. E isso está um pouco ligado à questão do jeitinho brasileiro, né? Que a gente acaba dando aquela tentadinha ali a mais. Bom, quarto, respeito aos seus desejos e aspirações. Se as pessoas não respeitam-me, né, meus desejos, minhas aspirações, minha parte emocional, eu cresço com direcionamento para o outro, porque eu entendo que eu não importo. E aí a gente vem para subjugação, autossacrifício e busca de aprovação e reconhecimento. 5. Expressão emocional legítima. Se eu não posso ter isso, eu vou ficar hipervigilante, né? Super vigilante, e eu vou ficar inibido para me expressar, porque eu tenho que me cuidar, né? Minha expressão emocional, ela não pode ser legítima. E aí eu vou desenvolver inibição emocional, padrões inflexíveis, né, barra hipercriticidade, negativismo barra pessimismo e caráter punitivo. Uma questão aqui que eu gostaria que vocês observassem é que alguns esquemas, né, principalmente os ali do comecinho, alguns esquemas do finzinho, a gente acaba desenvolvendo como estratégia para lidar com dos esquemas da primeira parte. Como alguns são como resposta, tá? A, a esses esquemas. Então, um exemplo é eu posso ter um esquema do abandono e desenvolver um de autossacrifício, por exemplo, né, um direcionamento para o outro por medo de ser abandonado, ok? Então, vocês vão encontrar algumas questões de um respondendo ao outro. Mas tudo, gente, sempre olhando para o nosso paciente e principalmente qual é a função do comportamento dele. E em cada um dos esquemas, nós vamos desenvolver ali dentro, né, estratégias de enfrentamento. Por isso que eu preciso estar muito atento, repito, em relação à função do comportamento. Por que que aquela pessoa está fazendo aquilo? Porque senão algumas estratégias elas podem, né, se assemelhar. Por isso, entender por que que ele está fazendo aquilo. E essas estratégias, elas variam, né, entre evitação, resignação e hipercompensação. Traduzindo, evitar seria, né, propriamente dito, evitar entrar em contato com aquilo. O resignar é tipo fingir de morto. Eu gosto de comparar as formas de enfrentamento, que é da onde elas vieram, inclusive, daquela questão de, lembra da floresta? Tô lá na floresta, um leão se aproxima de mim. O que que eu posso fazer? Eu posso tentar evitar, né? Propriamente dito, evitar barra fugir,
cola também, me esconder. Eu posso fingir de morto, seria resignar, aceitar totalmente aquela situação. Ou eu posso sair correndo, que talvez seria o hipercompensar. Fazer o oposto daquele esquema. Fazer o oposto faz sentido para você? Fazer o demais. Ir correndo. Faz sentido? Não sei se esse exemplo foi tão bom. Funciona um pouquinho mais em consultório com os pacientes, mas funciona mais ou menos assim, ok? Confesso que é estranho estar aqui ensinando sem ser online, porque, né, gravado, porque eu não sei o feedback, não sei se os exemplos foram bons, mas estou disponível para as dúvidas, ok? Vamos lá. O primeiro domínio, falando mais especificamente dele, a gente vai agora para os domínios e depois para cada esquema propriamente dito. Então, como eu disse, né, primeiro domínio. Pensando ali nos nossos primeiros anos de vida, todo aquele exemplo que eu dei, está relacionado a esse domínio, que nós somos totalmente vulneráveis e precisamos de conexão, né, com as outras pessoas. Essa é a nossa primeira necessidade. E isso geralmente acontece, né? Essa falta vai acontecer com cuidadores, mediante a cuidadores frios, rejeitadores, individualistas, imprevisíveis ou abusadores. Isso é muito interessante a gente prestar atenção. Sabe quando a gente vai fazer a entrevista clínica? A gente já pegar uma pergunta que eu gosto de fazer é: me conta um pouquinho sobre seus pais. Como eles são, né? Como você percebe eles? E também, gente, no decorrer das sessões tem muita coisa para a gente ir atualizando também. Porque às vezes os pacientes chegam com uma fala e depois aquela fala vai mudando. Principalmente quando é possível que eu tenha uma personalidade dependente. Algumas vezes eu vou entender que meu pai e minha mãe são pessoas maravilhosas. Não, o que é isso? Depois eu posso entender também que eles me fizeram ficar dependente deles, ou que eles me trouxeram questões ruins. Eu vou entender que meus pais não são a coisa mais maravilhosa do mundo, ok? Por isso, estejamos muito atentos, né? A função dos comportamentos, o que tudo aquilo ali está significando, tá? Porque às vezes a pessoa não vai conseguir reconhecer muitas coisas. Mas vamos lá, primeiro esquema, abandono barra instabilidade. Né? Eu quis dividir mais ou menos aqui entre o que a pessoa pensa, o que ela sente e o que ela faz, que eu achei que ficaria um pouco mais didático. Bom, quando ali eu tô com o esquema, né, de abandono, eu penso que as relações são estáveis, que eu vou ser abandonado a qualquer momento. Por mais que não seja por vontade da pessoa, infortúnios podem acontecer, como doenças, morte de alguém, ou alguém melhor que eu aparecer na vida dessa pessoa. Aqui eu tenho essa questão desses pais, né, que podem ter essa personalidade fria. E também, gente, o abandono, isso aparece lá, acho que acredito no Reinvente Sua Vida, nos exemplos que eles dão, que é um livro que vai estar aqui no final, na bibliografia, que pode acontecer por morte, né, de uma pessoa importante, de um familiar importante. Eu posso acabar desenvolvendo essa questão de que as relações são estáveis e as pessoas vão sumir, ok? Então, esse é importante vocês anotarem aí também. E vamos lá, lembrando do desenvolvimento. As relações da minha vida mais importantes aqui, mais significativas, né, com mais valência emocional, provavelmente elas foram estáveis. Ou seja, o meu aprendizado, ele vai tender a ficar fixado nisso, entender que todas as outras relações vão ser aqui. A nossa aprendizagem, ela acontece quando acontece com a emoção também, né, as mais fortes. Então, quando uma coisa faz sentido para mim, eu aprendo, né? Eu aprendo. Então, eu passo a reproduzir, né? Eu aprendi ali, eu falei assim, putz, as relações realmente são assim, instáveis. E as pessoas vão me abandonar. Então, a partir de agora, eu vou tomar cuidado com isso, ok? E aí, o que eu vou sentir? Provavelmente eu vou me sentir constantemente, né, ansioso, porque eu vou estar ali me aproximando de uma pessoa e eu sei que ela vai me abandonar. Eu vou ter medo de perder ela.
Pode ser uma tristeza profunda caso eu perca alguém, ou caso me venha a ideia de perder alguém, porque a partir dos meus pensamentos isso pode se tornando real dentro de mim. Depressão profunda, né? Quando realmente acontece um abandono. E tudo isso também pode se transformar em raiva, ok? É uma questão muito importante a gente sempre estar prestando atenção na magnitude da emoção, né? Lembra? Isso é um princípio básico também, né? A emoção desregulou, tá muito alto, eu preciso olhar para aquilo. Aquilo tá me mostrando um esquema ativado. Bom, o que faz? O comportamento lembra da resignação, travei, evitação, resignação e hipercompensação. Vão variar. Alguns vão ter todos e outros não vão ter. Mas enfim, vamos lá. O que faz? Seu comportamento pode variar entre ter um apego imenso, com características possessivas e controladoras, para essa pessoa não poder ir embora da minha vida. Evitação de relacionamentos, né? Que eu vou fugir da possível dor, porque é horrível, eu não quero sentir. Ou o que que eu vou fazer? Vou me relacionar com umas pessoas instáveis, vou me sentir às vezes atraído por elas. A gente tem um conceito que é a química esquemática, que vários spoilers estou dando aqui, né? Que é basicamente, se, bem resumidão, se eu tenho um esquema do abandono, é muito possível que eu me apaixone por pessoas instáveis. Essa é uma autossabotagem de uma perpetuação de esquemas. E aí eu vou lá, me apaixono, né? Fico com aquela pessoa e acaba até sendo mais confortável porque eu conheço esse lugar. Eu conheço esse lugar onde eu sou abandonado. Então eu posso continuar nele. Ele é mais seguro para mim, repetindo as coisas que a gente não deveria repetir. Vamos lá, segundo esquema. Abuso barra desconfiança. O que pensa? As pessoas irão me fazer mal, machucar, humilhar, manipular e se aproveitar de mim. Duvida fortemente da existência de pessoas honestas, sinceras e com boas intenções. Que sente sensação de medo e de estar sendo enganado. Aquela pessoa que desconfia de tudo, que, cara, chega a não contar nada pra ninguém, porque aquela pessoa pode me prejudicar. Então, ela geralmente evita intimidade, não compartilha seus sentimentos e pensamentos íntimos. Podem ser pessoas que irão trair ou abusar com um ataque preventivo, né? Então, cara, para não acontecer comigo, eu vou lá e faço primeiro. E também, né, dá para variar entre vítima e abusador, né? Ela pode oscilar entre os dois. Vocês vão ver isso, gente. É interessante em relacionamentos abusivos. Muitas pessoas, elas passam por um, depois, dependendo da personalidade da outra, fica vítima, depois acaba sendo abusador. Só que é bem interessante da gente olhar também, tá? Lembrando sempre que não dá para generalizar, gente. A gente precisa sempre olhar a função do comportamento e o histórico, porque que o esquema foi desenvolvido. Terceiro, privação emocional. O que pensa? Não terei apoio emocional e estarei privado de cuidados, empatia e proteção. É, isso são tipos também, tá? Desse esquema. Às vezes alguma pessoa ela vai pensar que vai ser privada de cuidado, talvez outra de empatia e outra de proteção. São como se fossem classes. Mas às vezes ela vai achar que vai estar de todos esses aqui. Não há quem esteja disposto a abraçar, prestar atenção em mim, me dar afeto, me ouvir e tentar entender como eu me sinto. Além de proteger e guiar quando necessário, não amparo para nada. Eu sou desamparado. O que sente, entende que não teve afeto e não vai ter afeto, carinho ou demonstrações de emoções profundas. Com isso, sente solidão, tristeza, incompreendido, solitário e vazio. O que faz? Costuma não pedir ajuda, já que entende que não há pessoas dispostas a isso, não expressar seus desejos e afetos, fala um pouco sobre si e mais sobre o outro. Age como se fosse forte o tempo todo e não tivesse necessidades emocionais. Olha só que questão aqui. A pessoa continua, né, perpetuando todos os esquemas dela, porque ela não sabe distinguir, né, as pessoas.
as pessoas que podem dar amor para elas, que não podem, então ela age da mesma forma. E outro spoiler, o que a gente vai fazer na terapia é ajudá-la a identificar essas coisas é, e emitir novos comportamentos, né? Para que ela encontre pessoas que façam, que supram as necessidades dela. Formas, né, aqui de agir também, coloquei um pouquinho mais, evitar. Tende a fugir de relacionamentos íntimos, mantém relacionamentos distantes e pode acabar tendo relacionamentos mais temporários. Resignar, se relaciona com pessoas geralmente frias e que vão privá-los de suas necessidades. Mantém relacionamentos distantes que provavelmente irão privá-los. Fingir de morto. Hipercompensar. São exigentes e se irritam quando suas necessidades não são atendidas. Acabam desenvolvendo forte sentimento de merecimento devido à privação infantil. É mais incomum, mas podem ser exageradamente carentes, apresentar queixas para ganhar atenção. Defectividade/vergonha. O que pensa? Pensa mal de si mesmo, achando que tem muitos problemas e é pior do que os outros. Isso significa que você pode exagerar em suas falhas, como achar que é feio, chato, preguiçoso, irritado ou outras coisas. Eu sou a pessoa mais feia do mundo. A pessoa pode sentir isso muito forte também. Quando está em um relacionamento, tem medo de que as pessoas descubram suas falhas e se sinta envergonhado. Sente muita vergonha. Também pode ser competitivo, crítico e rejeitar as pessoas. O que sente, como disse, muita vergonha e não se considera merecedor de amor ou bondade. Além disso, tende a se comparar com os outros e se sentir inseguro perto de pessoas que considera perfeitas. E às vezes, gente, não é nem que ele considere a pessoa perfeita, mas ele pode considerar a pessoa um pouquinho ali melhor que ele e ele já vai se sentir mal. É hipersensível a críticas e rejeição, o que pode gerar emoções intensas como tristeza e raiva. Ou seja, né, ele vai interpretar uma coisinha ali, ele já vai achar que está sendo rejeitado. Um não que recebe, diz a pessoa, ai, vamos sair. Putz, eu tô muito corrido hoje, não vou conseguir. Tá me rejeitando. Faz sentido? Né, a pessoa vai pensar que está sendo rejeitada em vez de entender que realmente a pessoa tá muito corrida. Comportamentos. Evitar não ter relacionamentos íntimos ou situações sociais para não se expor, né, e sentir vergonha. Resignar. Ser passivo e não coloca limite nas pessoas, deixam elas fazerem o que querem, como com ele, né, como agressão e maus tratos. Acontece. Resignar. Ser passivo e não coloca limite nas pessoas, deixa elas fazerem o que querem com ele, como agressão e maus tratos. Repetir, mas tá tudo bem. Hipercompensar. Apresenta características narcisivas com essa função. Dentro disso, a gente é realmente o narcisista, ele outro spoiler, ele tem muito dessa questão, né? Por isso que ele precisa sempre estar se reafirmando. Terapia do Esquema tem bastante material sobre narcisismo. Inclusive, tem um livro da, acho que é Wendy B. Harry, Ele se acha o centro do universo, que ela fez especificamente, né, para leigos sobre, ela é uma grande estudiosa a respeito do narcisismo. Estudou com Jung e etc. Mas vamos continuar. Isolamento social/alienação. O que pensa? Se entende como diferente das outras pessoas e não pertence a grupos, o que sente? Isolado e excluído. O que faz? Aqui, né, se fixa na evitação e na resignação. Tende a permanecer solitário e evitar grupos e se isola. Uma questão, né, que a gente sempre olha para o histórico de vida, e aqui tem um apontamento que esses esquemas são muitas vezes desenvolvidos por pessoas que têm habilidades excepcionais. São membros de famílias conhecidas, pertencem a grupos étnicos minoritários, tiveram pais alcoólatras, sobreviveram a traumas, têm deficiências físicas, foram órfãos ou adotados, e são de classes sociais muito diferentes daquelas ao seu redor. Percebem que aqui isso aconteceu, né? Pode ter acontecido durante a vida dessa pessoa, e depois ela só reproduz, ou ela mesma se sentir, né? Um exemplo.
Tenho um exemplo de uma paciente que já passou por mim, que a vida inteira dela foi muito ok, né, foi feliz na escola e etcétera, mas chegou na faculdade, ela ganhou bolsa em uma faculdade onde as pessoas têm um poder aquisitivo alto, né. Então eram filhas de pessoas que já tinham cargos públicos, enfim. E ela era uma pessoa simples, e foi muito difícil para ela ver como as coisas ali eram diferentes, ela sentiu um peixe fora da água, e ela acabou se isolando. Vamos lá, segundo domínio, autonomia e desempenho prejudicados. É importante, né, nós sabermos quem somos e o que fazemos para ter uma identidade. Desenvolver autonomia nos permite ser independentes e funcionar bem no nosso grupo. No entanto, alguns pais superprotetores podem atrapalhar o desenvolvimento da criança, realizando tudo o que ela quer, sem permitir que ela cresça e se torne independente. Isso leva a uma situação em que a criança se sente confusa sem identidade própria. Quando a família é superprotetora e controladora, a criança pode ter dificuldades em lidar com o mundo, né, fora de casa e fazer amigos. A criança não aprendeu a ser independente e a expressar suas próprias vontades e necessidades. Vamos lá. Eu aprendo quem eu sou com o outro. Eu sei que meu nome é Tawane, porque todo mundo me chama de Tawane, minha mãe me chamou de Tawane, né? E aí, imagina só, a criança tá lá fazendo tarefa, ou fazendo qualquer outra atividade, né? É, Mãe, como que faz isso? Vai lá e pega da mão da criança e faz. Começa a fazer alguma coisa, fala que não sabe fazer direito e faz. Um exemplo, né, seria esse aqui. É, Confundi, mas vamos lá. Um outro exemplo aqui que eu ia dar é que eu gosto de pensar naquela fase também que a criança está aprendendo a andar, né? Ela está aprendendo a ver as coisas, ela está aprendendo que ela, né, é tal pessoa. Se o pai ou a mãe, eles dão tudo ali para a criança, facilitam ela a demorar para aprender a andar. Algumas crianças também demoram a falar porque os pais não, tipo assim, dão tudo na mão, sabe? Então, eu acabo não entendendo que eu posso fazer as coisas ou que eu preciso fazer as coisas. E aí, eu fico prejudicado nessa área. Vamos lá. Dependência barra incompetência. Eu penso que eu não sei lidar com a minha vida. Me sinto desamparado e não sei cuidar de mim. E aí, lembra? Por quê? Cara, a pessoa estava sempre pegando a minha mão para fazer, é porque eu não sei. Preciso de ajuda para aprender a lidar com tarefas novas e tomar decisões. Não sei como enfrentar problemas e dependo de alguém para me orientar. O que sente? A vida é sufocante e tem medo de enfrentá-la. Um exemplo, gente, muito interessante aqui é algumas pessoas elas relatam com ansiedade como se elas sentissem que não conseguem respirar, né? E isso me lembra questões de consultório, que ao enfrentar novos desafios, ou falar na frente, ou sair de casa, ou entrar em um emprego novo, que era sufocante, às vezes parecia que não ia conseguir respirar, que como se tudo fosse cair em cima dela, enfim. Se sente como uma criança pequena que não pode sobreviver sozinha sem os pais e pode morrer. O que busca, né? O que faz? Busca pessoas que possam cuidar dele, como familiares, parceiros, chefes, terapeutas. Geralmente pedem ajuda para se sentir seguro, faz muitas perguntas ao executar novas tarefas, busca orientação repetidamente, né? Para tomar decisões, pergunta mais de uma vez, às vezes para mais de uma pessoa também. E realmente aquela pessoa que às vezes gruda, né, nos amigos, em etcétera, pessoas que ficam com relacionamentos, né, dependentes, enfim, pode ter dificuldades em realizar tarefas sozinho ou administrar suas finanças, desistir facilmente, recusar responsabilidades extras e evitar novas tarefas. Hipercompensar, que também pode acontecer. É difícil,
mas pode querer fazer tudo sozinho, inclusive tarefas que geralmente são feitas em companhia. O próximo, vulnerabilidade a dano ou a doença. O que pensa? Acreditam que uma catástrofe está por acontecer a qualquer momento, como um problema de saúde, um desastre natural, ser vítima de um crime, sofrerão um acidente terrível, perderão todo o seu dinheiro ou terão esgotamento nervoso e vão enlouquecer. Algo ruim vai acontecer e eu não vou conseguir impedir. O que sente? Medo intenso. O que faz? Tornam-se fóbicos, evitam lugares, não se envolvem em situações em que há controle absoluto, em que não há o controle absoluto. Hipercompensam muito. Procuram sinais de segurança, monitoram doenças, mas isso é com, né, uma frequência bem maior do que o normal. Consultam médicos. Todos esses comportamentos têm a função que algo ruim aconteça. Pessoas controladoras, né? Mas lembrem que a gente sempre tem que estar olhando a intensidade, se ela é funcional ou ela é disfuncional. Principalmente, gente, uma questão também é o ambiente em que essa pessoa tá. Porque às vezes a pessoa pode estar em um ambiente de risco, tá? Em relação a tudo isso aqui. Então, sempre estejam atentos, né? Façam uma análise do contexto inteiro, não apenas às vezes das frases que a pessoa apresenta, mas a gente sempre tem que estar investigando muito bem o que está acontecendo ali. Vamos lá. Emaranhamento barra self subdesenvolvido. Eu gosto de pensar em emaranhamento, tipo assim, uma pessoa, segunda pessoa. Quando elas estão emaranhadas, é como se elas estivessem meio que enlaçadas. E elas meio que se tornam uma também. Elas ficam assim, ó, sem se soltar. O que pensam? Acreditam que nem eles, nem a figura parental podem sobreviver emocionalmente sem apoio constante do outro. Contam tudo a outra pessoa e esperam que ela faça o mesmo, porque estamos assim. Há uma falta de identidade individual experimentado como sentimento de vazio. E com isso não sabem quem são, não formam suas próprias referências, não desenvolvem seus dons e talentos singulares, não seguem suas próprias inclinações naturais, ou seja, aquilo em que são naturalmente bons em fazer. Ela não tem personalidade, ela não tem ela mesma, ela não sabe quem ela é de fato, porque ela está ali como outro. Então ela cresceu se direcionando para o outro. Ela cresceu em função de outro. Sabe aquele pai que se empenha em moldar o filho e o filho fica ali, ó, inspirado em ser tudo aquilo que o pai queria que ele fosse? A gente tem isso aqui também. O que sente uma ligação intensa com essa figura parental, como se juntos fossem uma pessoa só. Podem sentir o que podem ler a mente da outra pessoa emaranhada. Acreditam ser errado estabelecer quaisquer limites com a figura parental e se sentem culpados sempre que o fazem. Sentem-se como se estivessem à deriva do mundo. Tem um movimento e uma proximidade com extremos com a figura parental, à custa da individuação plena e de desenvolvimento social normal. Renunciam à identidade para manter a conexão com a figura parental. Me lembrei aqui de um caso que eu já atendi de uma criança. E aí eu lembro que eu observava muito, né, como que aquilo era emaranhado, e eu ficava muito preocupada com aquele desenvolvimento. Até porque a criança parou a terapia, enfim. Ele não conseguia, às vezes, elencar aquilo que ele gostava, porque ele precisava entender se a mãe estava querendo aquilo ou não. Então era filho de pais separados, então algumas vezes ia para casa do pai, gostava de coisas, mas logo voltava para casa da mãe e já falava mal de tudo que acontecia na casa do pai, mas trazia sentimentos positivos em relação à casa do pai. Tinha vontade de, sei lá, praticar luta, por exemplo, mas a mãe não gostava, então ia para aula de pintura e depois falava que odiava a luta. Percebe?
eu precisava ficar assim com esse outro. E ele não percebia que era muito ali sobre ele, de tão emaranhado que esse desenvolvimento estava acontecendo. Na cabeça, não gostava mais, simplesmente não gostava, era muito interessante. Já vi também casos de adultos que era um emaranhamento com a questão familiar, dos 3 juntos, né. Sempre fizeram tudo juntos. Saíam para comer juntos, viajavam juntos, jantavam juntos, almoçavam juntos. E a possibilidade desse junto não acontecer, de um viajar sozinho, trazia extrema ansiedade. Extrema ansiedade e crise de pânico. Vamos para o próximo. Fracasso, o que pensam? Entende que fracassaram em relação a outras pessoas e em diversas áreas, como profissão, dinheiro, status, estudo, entre outros. Consideram-se burros, ineptos, sem talento, ignorantes ou mal-sucedidos. O que sente? Inadequados em comparação com outros do mesmo nível. Eu sou um fracasso, e é isso. A pessoa às vezes traz esse discurso mais de uma vez. O que faz? Resignação, sabotagem a si mesmo ou desempenho reduzido. Evitação, postergação ou a simples realização, né, não realização da tarefa. Hipercompensação, trabalho excessivo ou atribuição a si mesmo de muitos compromissos. Acreditam que não são tão inteligentes e talentosos quanto as outras pessoas, mas que podem compensar isso com muito esforço. Entretanto, por mais que se esforce, sempre vai achar que é um fracasso no final. Cuidadores que protegem em excesso não se veem além da criança e não a deixam realizar atividades sozinhas que destroem a confiança da criança. Lembra que eu dei esse exemplo lá atrás? Então, vamos lá. Terceiro domínio. Limites prejudicados. Vamos lá. Essa pessoa teve dificuldade em respeitar os direitos das pessoas, em cooperar, manter compromissos e objetivos a longo prazo, porque não aprendeu limites adequados para se relacionar com os outros e ter autodisciplina. As famílias costumam ser muito permissivas e indulgentes. Eu não ensinei muito o meu filho o que é certo e errado, deixei ele fazer o que ele quiser, na hora que ele fizer. Aqueles pais que não acompanham, né, muito bem a vida do filho. Que eu posso desenvolver? Arrogo barra grandiosidade. Perdão. O que pensa? Que são superiores às outras pessoas, por isso eles não acham que precisam seguir os mesmos princípios de reciprocidade que regem as interações humanas. Então, não importa se essa é a regra. Eu sou diferente, eu consigo. Tem muito uma questão de, você sabe quem é meu pai? Né? Aquela questão que a gente vê em filmes e que acontece também na vida real. As regras elas não funcionam para mim. Eu vou dar um jeitinho de passar por elas, porque sou eu. O que sente especial e merecedor de direitos e privilégios diferentes dos demais, sem se importar ou demonstrar empatia pelas outras pessoas. Então, você não me importa. Sou eu, não você. O que fazem? São competitivos em excesso, snobs, dominam outras pessoas, afirmam seu poder de maneira danosa e impõem seu ponto de vista sobre os outros. Tentam controlar o comportamento de outras pessoas para satisfazer as suas próprias necessidades, agindo com egoísmo e grandiosidade. Afinal, eu sou melhor do que você. Esse é o pensamento. Autocontrole barra autodisciplina suficientes. O que eu penso? Que eu preciso evitar desconforto a todo custo. É muito difícil esperar e eu preciso ter logo o que eu quero. O que sente, baixa tolerância à frustração, não regula a expressão de suas emoções. O que faz, age impulsivamente, tem muita dificuldade de concentração, desorganização, não tem disposição para persistir em tarefas tediosas ou rotineiras. Tem expressões intensas, né, de emoções, como explosão de raiva, histeria e atrasar-se ou ser irresponsável. Todos esses comportamentos têm em comum o fato de buscar gratificações imediatas em detrimento de objetivos
a longo prazo. Afinal, eu não sei esperar. Tudo eu quero para ontem. Quarto domínio, direcionamento para o outro. Aqui a pessoa aprende a colocar as necessidades dos outros antes das suas próprias, com o objetivo de obter aprovação. Tem essa questão também, gente. A gente precisa olhar bem para o objetivo, porque lembra do abandono? Eu posso vir para cá também, né? Tem algumas questões que podem se assemelhar muito. Entretanto, percebam que o objetivo, ele é diferente. Pode haver o mesmo objetivo na pessoa, então eu posso ter sim, né, o esquema do primeiro e do quarto domínio, mas foquem sempre no objetivo, porque talvez o meu objetivo seja apenas não ser abandonado. Talvez eu não precise ser aprovado, apenas não abandonado. Talvez isso nem se passe pela minha cabeça de aprovação. Talvez sim. Parece às vezes que faz sentido os dois se ligarem, mas nem sempre, porque a gente tem que avaliar bem, porque eu já encontrei coisas diferentes. E outra dica, muito cuidado ao incitar e falar coisas para o paciente, porque às vezes, se para você faz sentido, você falar, então você tem medo de ser abandonado e você precisa da aprovação dos outros, e a pessoa vai te falar, não, acho que só abandonado mesmo. E aí você precisa ir no que ela está te falando, tá? E aí você vai analisando se é uma resistência ou não, mas atenção ao discurso do paciente. Então vamos lá. O objetivo da pessoa é em ter aprovação, manter uma conexão emocional e evitar retaliações, ok? A criança não era livre para seguir suas próprias inclinações. Uma vez os familiares negociavam amor, ou seja, davam afeto à custa de algo. Com isso, a criança aprende a se controlar para obter aprovação. Alguns pais também colocam as suas questões acima das necessidades de seus filhos. Outro exemplo, gente, que é interessante, né? Não sei se ficou claro o exemplo anterior. Lembra que o esquema do abandono eu posso desenvolver com a morte, por exemplo, de alguns meus familiares? Eu não entendi que eu preciso ser aprovado porque algo catastrófico, né? Algo horrível aconteceu comigo. Então, a minha ideia não fica fixa em aprovação, ela fica fixa em não ser abandonável, porque as relações são instáveis e qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento, ok? Então, aqui eu entendo que as minhas necessidades não importam, né, nesse quarto domínio. O amor, ele é negociável. Então, sabe aquela questão que daqueles pais que olha aqui, que, cara, filho, eu pago, você tira 10, eu pago, né, tua escola para isso. Te trato mal, né, fico muito chateado com você e às vezes me isolo emocionalmente, não te dou recompensas afetivas, né, para isso. É como se meu pai só gostasse de mim quando eu tirasse 10, né? Então, quando eu não atendo às expectativas desse meu cuidador, ele não me dá carinho, ele não se mostra ali para mim. Então, esse amor, ele realmente é negociável. Por isso, eu preciso ser aprovada, eu preciso agradar a esta pessoa, senão eu fico ali desamparado. O esquema, subjugação, pensamento. Eu devo fazer o que os outros querem, porque eu tenho medo da reação deles. As necessidades e sentimentos que eu tenho não são importantes ou válidos, ou seja, eu me subjugo a outra pessoa. Ela fala, eu vou e obedeço. Sentem-se intimidados, assediados e impotentes pelo medo da punição ou abandono. Aqui a gente já tem um negocinho a mais. Sentem-se à mercê de figuras de autoridade. Como essas são mais fortes e mais poderosas, devem se submeter a elas. Tais fatores podem levar a um acúmulo de raiva. Passivo-agressivo. O que fazem? Resignação. Permitem que outras pessoas os dominem por medo. Eles não conseguem perseguir seus desejos e focam nas questões das pessoas. Suprimem seus sentimentos, principalmente a raiva, porque têm medo de que briguem com ele. O acúmulo de raiva se manifesta em comportamentos passivo-agressivos, explosões descontroladas de raiva, sintomas psicossomáticos, isolamento emocional,
atuação e pode até levar a abuso de álcool e drogas. Evitativo, se abster ao máximo de relações para não sentir preso. Hipercompensação, desobediência, oposição e uma postura revoltada. Autossacrifício. Eu gosto do autossacrifício? Gosto não, né, gente? Ele é meio que fácil, assim, de identificar, muitas pessoas têm ele. Inclusive, fica aqui, Psis costumam ter muito esquema de autossacrifício. Vocês estão aí, gente, cuidando de todo mundo, não estão fazendo terapia? Tô de olho em vocês, hein? Psis, se cuidem. Vocês precisam se cuidar para cuidar das outras pessoas também, ok? Vamos lá. O que pensam? Devo ajudar outras pessoas e colocá-las em primeiro lugar, mesmo que tenha que abrir mão de coisas importantes para mim. Se as pessoas, volta aqui, gente, às vezes a gente cobra um valor muito pequeno dos pacientes. E às vezes a gente se prejudica porque a gente cobrou o valor de uma pessoa que chorou demais a sessão pra gente. Então, é claro que é importante que as pessoas façam terapia, mas você tem que entender o seu limite, tá? Não passar o seu limite para os seus pacientes. Em relação à questão financeira e outras coisas também. Talvez para você, um exemplo, seja muito ruim atender o sábado. E aí tem um paciente que, na verdade, poderia ser atendido em outro dia. Isso já aconteceu comigo, tá? Uma paciente que só uma, gente, ela poderia ser atendida durante a semana em determinado horário, mas para ela era melhor aos sábados. E aí até se passou pela minha cabeça, cara, será que eu falei, não, isso vai ser autossacrifício, isso não é necessário. Aqui fica esse exemplo de psis. Voltando. Se as pessoas próximas a mim estiverem sofrendo, posso ser culpado por não estar fazendo o suficiente e até mesmo considerado egoísta, o que acaba com a minha autoestima. Então a pessoa também se culpa, tipo, fulano tá sofrendo, não tô fazendo o suficiente para diminuir esse sofrimento dele. A culpa é minha. Gente, por favor. O que sente? Culpa quando acreditam que não fizeram o suficiente, sensibilidade aguda ao sofrimento dos outros, sentido de responsabilidade exagerada com a relação a terceiros. Uma questão também, né, aproveitando que estamos entre psi, você não é responsável pela melhora do teu paciente, tá? Então, é óbvio que realizaremos, né, um bom trabalho, mas existe o ritmo do paciente. Então, é muito possível que você esteja fazendo um trabalho fantástico e teu paciente não esteja melhorando da noite para o dia. Tenha calma com isso. Faça uma análise, faz aquela boa conceitualização e siga aquilo que é mais coerente para você. Inclusive, por exemplo, nós vamos algumas vezes entrar, principalmente quando a gente está em terapia do esquema, em assuntos que vão deixar teu paciente desconfortável. Muitas vezes que a gente for falar sobre uma técnica que nós usamos também, né? Necessidades emocionais básicas, às vezes eu pego e revejo com os meus pacientes se as necessidades dele foram supridas ou não. E aí a gente vê que muitas não foram. Ele vai ficar extremamente mobilizado. Ele não vai ficar bem. Só que todo o processo que eu vou realizar a partir daí vai trazer imensos benefícios, porque eu preciso mexer com a emoção dele, tá? Então, às vezes, a gente vai estar fazendo um trabalho muito bom. Enfim, se atentem a isso. O que faz, se esforçam muito e se prejudicam. Lembram do exemplo que eu dei? Para que eu vou me esforçar loucamente, vou me prejudicar atendendo apenas um paciente aos sábados? Acham que não esperam nada em troca, mas ficam tristes quando não recebem o suficiente. Ouvem mais do que falam e cuidam dos outros antes de si mesmos. São atentos aos outros, mas se sentem desconfortáveis quando são o centro das atenções. Costumam ser indiretos ao pedir algo, em vez de pedir diretamente. Esse comportamento é admirado por muitas pessoas, então ele é muito socialmente aceito. Tipo, cara, olha só como a pessoa trabalha bem, como ela ajuda os outros.
E quem não gosta, a gente, de receber empatia e ajuda? Então, essa pessoa garante muitos amigos para elas, mas as necessidades delas não são atendidas. E lembra da perpetuação? Eu posso me relacionar com aquelas pessoas que só sugam de mim e depois não vão me dar nada, nem me ajudar um pouquinho. Próximo esquema, busca de aprovação barra reconhecimento. O que pensa? Preciso ser aprovado pelas pessoas e vou fazer de tudo para conseguir isso. Nem que esteja à custa de satisfazer suas necessidades emocionais centrais e expressar inclinações naturais. Cara, eu vou fazer de tudo. Não importa o que custe, eu vou. O que sente? A autoestima depende da reação das pessoas, em vez de seus próprios valores e inclinações. Chega a preferir parecer algo do que realmente ser, ela precisa de elogios. O que faz? As pessoas com essa característica tendem a se concentrar nas relações, nas reações dos outros, em vez de si mesmas, e não conseguem desenvolver um senso de identidade estável. Isso pode ser motivado pela busca de aprovação e desejo de ser admirado. São. Opa, pulei. Ó, pela busca de aprovação e desejo de se encaixar e ser aceito, ou pela busca de reconhecimento e desejo de ser admirado. São obedientes e tendem a agradar os outros para obter aprovação. Mas isso pode fazer com que as pessoas se sintam desconfortáveis perto delas. Dão muita importância à aparência, dinheiro, status e sucesso, buscando obter reconhecimento através dessas coisas. Muitas vezes buscam elogios ou se gabam de suas realizações, o que pode parecer presunçoso. Vamos agora para o quinto domínio, nosso último domínio. Esqueci de colocar o nome aqui, mas o quinto domínio, ele é o de supervigilância e inibição. Vamos lá. Aqui é uma família muito rígida e perfeccionista que dá mais importância a fazer as coisas do que a se divertir. Pode fazer com que essas pessoas tenham comportamentos prejudiciais a si mesmas. Aqui não existe, lembra da necessidade de espontaneidade e lazer? Aqui você esquece da existência delas. As pessoas que seguem esse padrão tentam esconder seus sentimentos e desejos para seguir as regras rígidas que aprendem quando eram crianças. Isso afeta a felicidade, a capacidade de expressar, a capacidade de relaxar, os relacionamentos íntimos e a saúde. Essas pessoas são pessimistas e preocupadas, sempre alertas e cuidadosas, pois temem que suas vidas possam desmoronar se estiverem vigilantes o tempo, se não estiverem vigilantes o tempo todo. Ai, a gente fica aqui, ó, ligadão nesse aqui. A pessoa geralmente tem um estresse muito grande nesse domínio aqui, tá? E ansiedade também. Vamos lá. Esquema de negativismo barra pessimismo. O que pensa? As coisas tendem a dar errado. Gente, antes disso aqui, lembrei de uma informação bem legal para vocês terem. Todos esses esquemas, eles são desenvolvidos como a melhor forma que eu achei de enfrentar aquele ambiente. Lembra que a gente falou de alguns pais típicos? Ou seja, se eu tenho pais típicos, frios, como eu vou poder suportar e viver neste ambiente? Eu vou desenvolver aquele esquema para viver nesse ambiente. Porque naquele ambiente que eu estou vivendo é funcional, né? Ou seja, é o meu jeito, o melhor jeito de funcionar ali. Então, uma questão bem legal de trazer para os pacientes, né? Se você for trabalhar isso aqui, é explicar que ele não desenvolveu isso por pura vontade de ser funcional, mas que por que o esquema é tão forte assim? Porque para aquele paciente, aquele esquema faz total sentido, porque funcionou muito bem em determinada parte da vida dele. Ele aprendeu isso e foi bom para ele, entende? Só que a situação da vida mudou.
Então, o aprendizado, né, eu preciso parar de reproduzir aquilo. O ambiente está diferente. Por que que eu lembrei disso agora? Vamos aqui no negativismo barra pessimismo. O que pensa? As coisas tendem a dar errado. Eu preciso considerar todos os aspectos negativos para estar preparado. A vida é complicada e as coisas ruins podem acontecer a qualquer momento, como morte, perda, decepção, traição, fracasso e conflito. O que sente? Temem erros que podem arruinar suas vidas, causando perdas financeiras, humilhação social ou falta de controle. A ansiedade é muito comum, contenção, preocupação crônica sendo típicas. Algumas pessoas aqui, elas passaram por uma fase da vida muito difícil, né? Onde coisas muito ruins aconteceram, perdas extremamente significativas. Então, às vezes parece que, cara, isso sempre vai acontecer, ou pode acontecer muito de novo. O que fazem? Gastam muito tempo verificando se não cometem esse tipo de erro e costumam refletir excessivamente. Dão pouco valor a aspectos positivos em muitas situações profissionais, financeiras e interpessoais. Esperam que algo ruim aconteça. As queixas e a indecisão são comportamentos normais. Observação: o esquema é aprendido por modelagem também, tá? E o que que é interessante aqui também? Muitas coisas ruins aconteceram, a gente tem nossos cuidadores ali, né? Então, nossos cuidadores às vezes ficam extremamente apreensivos, ou eles acham que o mundo pode cair a qualquer momento, né? E aqui, o que eu lembrei, mas tá aqui no slide, que é uma segunda origem é o histórico de dificuldades e perdas na infância. Os pacientes se tornam negativos e pessimistas devido às adversidades enfrentadas desde cedo, o que é uma origem difícil de superar, porque, gente, a pessoa pensa, foi muito difícil tudo aquilo que aconteceu. E às vezes durou muito tempo na vida da pessoa. Então, é um processo demorado para a gente conseguir lidar com isso, né? Para a gente conseguir reestruturar, propriamente dito. Inibição emocional. O que pensa? Eu preciso ser cuidadoso com as minhas emoções porque ter controle é necessário. Controlar minhas emoções é importante para não expressá-las em excesso e algo ruim acontecer. O que sentem? Elas têm medo de perder o controle se expressarem totalmente suas emoções. Elas temem se envergonhar ou causar graves consequências como punição ou abandono. Elas guardam emoções de carinho e cuidado e geralmente as retêm. Esse aqui é a pessoa fica ali segurando o tempo inteiro, cuidando de como expressa as emoções delas. E perceba que, cara, algumas expressões seriam muito bem-vindas, mas ela se inibe total. O que faz? Pessoas com essas características tendem a controlar a expressão de emocional de outras pessoas também e têm dificuldade para expressar seus próprios sentimentos. Elas valorizam demais a lógica, e isso pode levar a uma personalidade obsessiva compulsiva. Além disso, essas pessoas tendem a se expressar mais com as regras do que com a intimidade e diversão, sendo rígidas, inflexíveis em vez de espontâneas. Elas parecem controladas, tristes, reservadas e como um resultado de uma acumulação de raiva não expressada. Podem ser hostis e ressentidas. A pessoa se controla muito, às vezes ela pode ser um robozinho, sabe? Que às vezes parece que nem sente. Padrões inflexíveis barra postura crítica exagerada. O que pensam? Não fiz tão bem o suficiente. Preciso me esforçar e fazer mais. Não sou bom o suficiente. Devo melhorar. Nunca tá bom o suficiente, porque meu padrão, ele é extremamente alto e muitas vezes inatingível. O que sentem? Muita pressão para se esforçar mais, ansiedade em relação à possibilidade de fracasso, irritabilidade e competitividade. O que fazem? São muito críticos consigo mesmas e com os outros. Às vezes, gente, não é tão crítico aparentemente
com o outro, às vezes é mais sutil a questão com o outro, tá? Eles são viciados em trabalho e têm altos padrões em muitos aspectos de vida, como estudo, trabalho, aparência, desempenho atlético, saúde, ética, cumprimento de regras ou desempenho artístico. Eles prestam muita atenção aos detalhes e geralmente subestimam o próprio desempenho. Seguem regras rígidas em áreas como ética, cultura e religião. Eles pensam de forma extremamente binária, tudo ou nada, ou 10 ou zero. Eles raramente aproveitam o sucesso, sempre focados na próxima tarefa a ser executada com perfeição. É como se nunca fosse suficiente, eu nunca chego, porque sempre tem mais alguma coisa. Último, postura punitiva. O que pensam? Todos devem ser responsabilizados por seus erros. As coisas devem ser feitas corretamente e ponto final. É muito difícil perdoar os erros e a punição sempre deve ser aplicada, mesmo que haja o perdão. O que sente? Pressão, dificuldade em sentir empatia e compaixão quando alguém erra. O que faz? É mais crítico e punitivo que o normal e age com impaciência com os outros e consigo mesmo. E esse foi o nosso último esquema. Aqui no último slide está a bibliografia, que é a Bíblia, né? O livro branco e laranjinha do Jeffrey Young. Eu acho que algumas vezes eu falei Jung, me desculpem. Uma ótima terapeuta de esquema que fala o nome do criador da terapia de esquema errado. Mas vocês sabem que livro é. A leitura dele eu não considero tão fluida, mas ele é um livro muito bom. O segundo livro, que é Terapia Cognitiva Focada em Esquemas, do Weiner, eu sinto que a leitura dele é muito mais fluida, né? Então, é bem gostoso de ler, acredito, porque ele é em português, não é traduzido, né? Então, às vezes, se você não tá entendendo tão bem o do Young, dá uma olhadinha no do Weiner, que ele vai ter umas coisas bem legais e acredito que a tua leitura flua melhor. Reinvente sua vida. Você precisa ler esse livro. Esse livro é maravilhoso, gente. Maravilhoso mesmo. Recomendo assim. Ele é para leigos, tem exemplos muito bons que vocês podem observar nos pacientes de vocês. Tem esse aqui que é específico para crianças e adolescentes, mas eu gosto muito de alguns textos, principalmente o primeiro, que ele é introdutório, porque ele também foi escrito em português, então eu sinto que a leitura é mais fluida. E mesmo tendo algumas partes para crianças, é muito interessante porque quando os nossos esquemas foram desenvolvidos? Infância e adolescência. Então eu gosto bastante desse livro da Aline, maravilhosa, que foi minha professora de graduação. Bom, gente, então é isso. Qualquer dúvida, qualquer coisa, estou disponível. Vocês podem me chamar lá no meu Instagram. E se quiserem mais aulas também, podem me falar. Eu espero que essa aula tenha sido útil para vocês, que vocês tenham aprendido muito. Ai, muito obrigada por ter assistido essa aula de coração, tá bom? Um grande beijo. Tchau!